filha que ela é. Reconhecer primeiramente, né, quando é nossa imprudência, quando nós estamos sofrendo as consequências das nossas imprudências e assumir que é nossa responsabilidade os nossos atos. Muitas pessoas acabam culpando a Deus, né, pelas coisas erradas que lhes acontecem, pelas coisas que não dão certo, dizendo que a insensatez do homem é a ruína da sua própria vida. E alguns até se ira contra o Senhor, mas esquece de reconhecer que tudo que nós fazemos é nossa responsabilidade. Deus nunca vai interferir, né, nas consequências das coisas que nós fazemos. Nós sempre colheremos. Ele nos perdoa, ele nos mostra os caminhos. Se nós erramos, ele realmente está sempre disposto a nos perdoar. Mas quando nós cometemos algum erro, as consequências nós vamos colher, nós vamos lidar com elas. Versículo 4. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. O que nós, antigamente, na época em que o Salomão escreveu o livro de Provérbios, né? A pena para falsa testemunha era a morte. Hoje, o falso testemunho ele continua sendo reprovado, mas as penas são outras, tá certo? São outros métodos punitivos aqui. Então, aqui ele está aconselhando para nunca sermos falsa testemunha, nunca fazermos acordo, aliança com pessoas que estão enganando outras pessoas, no serviço de testemunha para algo que é errado, algo que vai prejudicar alguém. Então, aqui está o alerta. Porque a falsa testemunha não ficará sem castigo. Aí, versículo 6, vamos aqui. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Aqui, eu queria destacar o seguinte. Embora eu procure perdão, aqui está falando sobre as pessoas que adulam, né? Os que adulam os governantes são amigos, todos são amigos daqueles que dá presente. E aqui nós já falamos, não sei se foi ontem, antes de ontem, sobre o ato de dar presente, de presentear alguém que você vai na casa de alguém que você tem gratidão por ela, ou quando você quer ter acesso a uma pessoa, você presentear essa pessoa com algo que você sabe que ela gosta, e isso não é errado. Então, você ter interesse não é errado, você ter interesse nas pessoas, porque todas as relações do mundo, elas são por interesse. Né? Então, ela tem interesses, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não ser interesseiro, a gente só se aproximar da pessoa, né, de uma forma interesseira, só querendo beneficiar a nós, queremos tirar proveito das pessoas, mas não é errado você ter interesse. Dar presente para alguém em quem você tem interesse não é ruim, né? Só depende da sua motivação. Caso contrário, você vai se tornar um interesseiro. Então, essa relação, ela tem que ter uma relação de ganha-ganha. Eu dou algo, né? Vou receber algo, mas a pessoa também vai receber algo. Então, o presente, ele é uma forma de acessar as pessoas. Então, mandaram, por exemplo, um presente na frente da pessoa com quem você quer estabelecer uma relação, assim aquela pessoa vai fazer que ela vai se lembrar de você quando você se conectar com ela, quando você tiver um contato com ela. Isso não é errado, tá? Tudo, por exemplo, só que você tem que, como diz a palavra, né, sondar o coração para você reconhecer as suas verdadeiras intenções. As intenções sim se mostram de uma forma correta ou não, se você está sendo interesseiro ou interessada naquela pessoa, porque você tem algo a oferecer e ela também tem algo a oferecer para você. É uma troca, um ganha-ganha. Ok? Então, continuando aqui. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos.
corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. Aqui está falando também, né? Os irmãos do pobre o detestam e se afastarão dele. Isso aqui também mostra o quê? Uma relação de interesse só pelas vantagens que a pessoa tem a oferecer. Que isso não é nada sábio. Você se interessar, então, se a pessoa tem dinheiro, você se interessa. A pessoa não tem dinheiro, não tem riquezas, não tem algo para te dar, para te oferecer, você perde o interesse pela pessoa. Então, isso é a atitude de um tolo, né? De uma pessoa que não é sábia. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. Então, amar a alma, a sua vida... Só um minutinho. Alô? Ai, entrou uma ligação aqui no meio da live. Então, aqui está falando do seguinte, que amar a sabedoria é como amar a própria vida. Meu Deus do céu, de novo, outra pessoa. Tchau, gente. Estou ocupada. Então, amar a sabedoria é como você amar a sua própria alma, você amar a si próprio, como você ter amor próprio, né? Porque isso vai ajudar você ao quê? A cuidar da sua saúde, ter uma alimentação. Quando você fala assim, quando a palavra fala que amar a sua alma e conserva o entendimento, acha o bem porque você cuidar, você buscar sabedoria é uma forma de você fazer bem para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Tá ok? Vamos lá para o versículo 10. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Então, aqui o que ele fala é o seguinte: se a pessoa não tem uma mentalidade de construir riqueza, uma mentalidade próspera, sabedoria, não adianta colocar riqueza na mão dela. Por exemplo, não adianta a pessoa ganhar na loteria, porque ela vai ficar pobre de novo. Então, a questão aqui ele está falando que não adianta, porque antigamente você tinha lá os reis instituídos, os príncipes, e algumas vezes o que acontecia? Havia uma rebelião, uma guerra, e deportavam os reis, e alguém que não era nobre assumia, né, a governança da cidade, do reino. E é diferente, essa pessoa, a pessoa pode tomar o poder, mas se ela não tiver sabedoria, ela não vai saber administrar aquilo que está nas mãos dela. Então, o que determina se você vai ter, ou se você vai conseguir construir uma riqueza ou administrar bem uma riqueza que é delegada para você cuidar? A sua mentalidade. Então, se você não tem uma mentalidade próspera, uma mentalidade que construa riqueza, não adianta você ganhar, porque você não vai dar conta de administrar aquela riqueza, ok? A sabedoria, vamos, versículo 11 aqui. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Então, o que esse versículo ele pode nos ajudar a entender aqui? Que quando nós temos bom senso, nós ajustamos os nossos sensores, nós também adquirimos o que aqui? O controle da nossa ira, o domínio próprio. Então, quando nós temos bom senso, nós conseguimos dominar a nós mesmos, dominar os nossos ímpetos, aquilo que nós falamos, a forma como nós agimos, e isso é muito saudável. Aqui na minha Bíblia, ela tem uma reflexão sobre autocontrole, que ele fala aqui que o controle de si mesmo é uma das principais características do ser humano que tem um ser humano sensato, né, que tem bom senso. Por quê?
Para que aconteça esse bom senso, esse autocontrole, é necessário que a gente se conheça. Então, está muito relacionado o bom senso, o autocontrole, ao autoconhecimento. Porque quando você se conhece adequadamente, quando você sabe como você reage, você aceita determinadas dificuldades que você tem em lidar com algumas situações, você traz clareza sobre aquilo, você olha para dentro, você vê como que você reage, você não ignora e você enfrenta realmente as suas dificuldades. Então, você encara as coisas, por exemplo, os sentimentos que você normalmente tem, os seus pensamentos, os erros que você comete, algumas características pessoais, e você encara isso não ignorando, mas resolve realmente aceitar e, acima de tudo, corrigir, tá certo? Procura mudar isso com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, né, a luz da vontade de Deus. Então, quando você tem domínio próprio, autocontrole, você olha para si mesmo e você tem principalmente a capacidade de se perdoar, praticar o auto-perdão, né, não ficar se culpando, porque o que já passou, o que você pode mudar daqui para frente. Então, você pratica o auto-perdão e também acaba perdoando as outras pessoas. Quando alguém te ofender, você não vai agir de uma forma insensata e revidar e retrucar, bater de frente, né? Sem pensar. Você sempre vai perdoar as ofensas das pessoas, tá ok? Então, se você se ofende facilmente, você tem um sério problema com a sua identidade. Então, se alguém sempre consegue te tirar do sério, né? Tirar do seu prumo, quando te critica, quando não concorda com alguma coisa, quando não acha, sei lá, não gosta da cor do seu cabelo, dos seus olhos, da roupa que você está usando, do carro que você tem, enfim, de alguma coisa que você faça, se você se ofende facilmente com isso, você tem um sério problema de identidade. Então, não viva você tendo que ter a necessidade de aprovação de tudo e de todos, tá bom? Para as coisas que você faz. Então, continuando aqui no verso 2. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Aqui, o filho do tolo, né? O pai deposita esperança no filho, mas entre o desespero e sofrimento, quando o filho age de uma forma insensata e o decepciona. E aqui é a segunda parte, como uma goteira que não para. O sábio adverte que a esposa intolerante e muito exigente torna-se uma constante perturbação, comparando a um permanente barulho de uma goteira. Aqui convém esclarecer que o provérbio, ele foi escrito dentro de uma sociedade machista, tá certo? Mas hoje nós podemos aplicar esse texto tanto para o esposo resmunguento também, quanto a esposa. Então, ter cônjuges ou filhos que vive reclamando, que vive ali, tudo que você fala resmunga, reclama, é como o incômodo de uma goteira que fica lá, pingando, 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 que nunca cessa, tá sempre reclamando, sempre resmungando. Então, aqui ele está falando que vamos traduzir aqui, né? Ter um esposo ou uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Então, como é que você tem sido? Como é que tem sido as suas palavras, as suas atitudes? Você é uma pessoa que murmura demais, reclama de tudo, nada tá bom, é difícil de te satisfazer, de você de agir com contentamento. Comece a prestar atenção nas suas ações, se você está sendo como uma goteira ali que não para de pingar. Isso vale para homens e mulheres. Versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor.
Então, um bom casamento, ele não é fruto de uma herança, tá certo? Como os pais deixam aqui herança, bens para os filhos. O casamento, pelo contrário, ele é uma dádiva de Deus, né? E feliz é a pessoa que é casada com alguém de bom senso, alguém que é cooperadora. Então, realmente, esse é um grande presente da parte de Deus. Então, diferentemente dos bens, o casar bem, você encontrar uma pessoa para viver em unidade, isso é uma dádiva de Deus. Então, e também consequência de você ter sabedoria, né? Para escolher corretamente a pessoa com quem você vai se casar, vai dividir a sua vida e para todo sempre, tá certo? Porque eu creio que o casamento é uma união, né? Uma unidade para durar toda a eternidade. Quem guarda... Não, 4:15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome. Nós já falamos aqui muito, né, do preguiçoso, da preguiça, do homem que não quer trabalhar, que não faz jus, né, ao alimento. E aqui ele também está, mais uma vez, reforçando, né, que quem é preguiçoso e ocioso poderá o quê? Até passar fome. Então, aqui é um alerta, mais uma vez, para isso. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Quem se compadece, empresta ao pobre, né? Quem pratica, né? A palavra diz que nós temos que ser caridosos, nós precisamos suprir a necessidade do nosso próximo. Então, nós precisamos sim, né? Deus se agrada dos homens, das pessoas que acaba abençoando e praticando a atitude da caridade. Que nós temos, para que nós recebemos as coisas? Porque nós precisamos multiplicar aquilo para abençoar a nós e a outras pessoas. Não podemos reter o que nós temos. E à medida que nós multiplicamos os nossos recursos e abençoamos outras pessoas, Deus ele vai acrescentando cada vez mais os nossos celeiros, as nossas capacidades, aquilo que nós recebemos. Então, na mesma medida que você recebe, multiplica e compartilha, o Deus, que é o seu maior investidor, ele sempre vai abrir portas, ele sempre vai aumentar os recursos das suas mãos para que você possa multiplicar e dividir também, como diz aqui nesse versículo, inclusive com os mais pobres. Então, caminhando aqui no versículo 18, corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Então, aqui está falando que nós devemos corrigir os nossos filhos sem exagero, de forma respeitosa e amorosa, tá certo? Não agir com violência, porque a violência, a agressão ao corpo, isso é uma ofensa, uma violência muito grande, você bater em alguém. É violência, acho que é a melhor parte mesmo. Você bater em alguém. Então, vale mais você instruir, corrigir em amor, do que você partir para a violência. Se você der o exemplo, ensinar com amor, com respeito, você vai, com certeza, instruir e gravar e corrigir melhor o seu filho do que partindo para a violência. 19. Terá de sofrer o castigo... Cadê 19? Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Então, quando alguém age de uma forma imprudente e insensata, ele vai ter consequências. E aqui está falando, se você ficar encobrindo, né, as consequências de alguém que agiu de uma forma errada, precipitada, ele nunca vai se corrigir. Então, você vai ter que ter toda vez você vai ter que se corrigir, apagar, né, os rastros, corrigir as consequências daquela pessoa que foi imprudente. Então, é isso que ele fala aqui. A melhor forma de corrigir os filhos é através da sábia orientação. Então, a gente não deve proteger as pessoas das consequências
das suas atitudes, mas ajudá-las a perceber que assumir as suas responsabilidades faz parte do processo de aprendizado, né? Aí vamos para o 20. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. Ah, não, eu pulei. No 20. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Então, mais uma vez, está falando do quão bom é se nós nos aconselharmos, se nós buscarmos ouvir conselho das pessoas que são mais velhas, mais experientes. Então, aqui está reforçando para que porque ele já falou, né, em outros versículos, que há sabedoria na multidão de conselheiros. 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, o propósito permanecerá. Por mais planos que nós façamos, a gente precisa entender que o poder de Deus, ele vai determinar como que as coisas vão acontecer, se vão acontecer, em que tempo vai acontecer. Então, a soberania de Deus, né, sobre as nossas vidas tem que ser respeitada. Então, você tem que sim fazer os seus planos, você tem que se movimentar, você tem que executar, mas sempre pedindo a direção a Deus. E quando não sair exatamente do seu jeito, em vez de você se revoltar, reflita, né? Reflita, aguarde e confia, porque você vai perceber que aquilo acabou contribuindo para o seu bem. 22. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Então, o temor do Senhor conduz à vida. Nós já aprendemos aqui, nós já falamos, né? Quando você crê que existe um Criador, que você não está só, que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele está te capacitando, Ele está na direção da sua vida, Ele está te abençoando, você vai perceber que a pessoa, quando tem, né, o temor do Senhor, ou seja, ela tem um extremo respeito a Deus, reconhece Deus na vida dela, ele vai ser uma pessoa muito mais satisfeita, grata, e vai estar sempre protegida do mal, como diz aqui, né? O mal nenhum o visitará. Aí vamos continuar aqui. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Então, nem isso, né? Não quer trabalhar, mas mesmo quando recebe alguma coisa, reclama, não quer ter trabalho. Quantas vezes você dá alguma coisa para alguém e ela não quer nem... E algo tem que ser preparado, né, para ela se beneficiar daquilo, ou ela tem que buscar aquilo que ela vai ganhar em algum lugar. Ela, não, ela quer tudo ali de mão beijada, como diz o ditado, né, nas mãos, e quem dirá até que alguém leve aquilo até a sua boca. Tamanha que é a preguiça. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Então, aqui já falamos, né, quando você repreende o sábio, ele aceita a instrução, aceita a repreensão. E com isso ele vai crescendo em conhecimento, em graça e em sabedoria. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Nós já também falamos aqui. E ele está reforçando esse mau comportamento. Nós devemos honrar os nossos pais, né? Não aceitar que eles influenciem muito na sua vida depois de adulto, mas você aceitar do jeito que eles são. Se eles te causaram mal no passado, é você ressignificar, perdoar, tá certo? Mas você tem que honrar, independente de como eles te trataram. Honrar pai e mãe, aceitar do jeito que eles são e sem querer mudá-los. Isso é sinal de sabedoria, está sendo ensinado aqui no livro de Provérbios. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Então, aqui ele está falando
se a gente realmente se a gente se desviar, né, se a gente deixar de ouvir a instrução, nós vamos nos desviar do caminho das palavras de conhecimento. Então, a sabedoria está em buscar conhecimento, aceitar a instrução. A minha Bíblia ele fala um pouco também sobre o seguinte, da gente instruir a criança desde pequeno a desejar sabedoria, a despertar o interesse em conhecer as coisas, não se contentar, né, com algo pronto que ele recebe, mas em pesquisar, ler, principalmente a leitura, estar sempre em constante estudo, não se contentar, por exemplo, só vai na escola por obrigação. Também muitas escolas, né, hoje em dia não atraem, não despertam o interesse, a motivação das crianças em aprender, tá certo? Mas como é importante a gente proporcionar um ambiente agradável e motivador para que as crianças sintam prazer no conhecimento, na busca pelo conhecimento, em aprender algo, sempre aprender algo novo, um ambiente que estimule as crianças a adquirir sempre mais conhecimento e sabedoria. Isso é nossa responsabilidade, né? Nós estimularmos as crianças para que elas cresçam com essa característica. E mesmo depois de adulto, nós nunca devemos nos contentar e satisfazer com aquilo que nós conhecemos. Nós temos que estar em constante busca de conhecimento, de instrução e de sabedoria. E para concluir, ele diz aqui, a testemunha depravada zomba da justiça e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. O que ele está alertando aqui? Quem é mau caráter e serve como testemunha em alguma causa, tenta confundir a justiça, pois tal atitude lhe é prazerosa, né? Faz a maldade por prazer, né? A pessoa má. Mas o sábio, por sua vez, adverte que tais zombadores são pessoas tolas e em algum momento pagarão por suas tolices. Então, não tem jeito, aqui os zombadores, as pessoas com falta de juízo,